Bom dia, povo de Deus. Nós estamos enfrentando, uma doença muito terrível, uma peste. E ontem, então, nas minhas orações, eu peguei esse livrinho aqui, ó. É um livro, já faz 30 anos que eu tenho esse livro na minha mão. Ele já está todo quase deformado. Aqui tá, colei com fita, né, para segurar a capa. E é um livro de orações e devoções populares. Eu já vi muitos padres fazendo orações com esse livro, né, com esse mesmo livro. E esse livro foi meu marido que comprou na livraria da Diocese de Criciúma e deu para mim. E daí ele tá assim de tanto rezar, tem muitas orações bonitas, orações dos santos, né? Oração de Santo Antônio, responsário de Santo Antônio e de São Francisco, muitas orações. E então é um livro que é a cabeceira da minha cama. Então, ontem, na minha oração, eu estava rezando, né, estava rezando, pedindo para Deus, né, para eliminar essa pandemia. E eu peguei o livrinho, esse livro na mão, abri bem nessa página de São Roque. E São Roque, e daí eu vi que São Roque, ele é protetor das pestes, né? E daí então eu não sabia muito a história de São Roque. E eu entrei na internet, né, e pesquisei na internet, e São Roque tem uma história muito bonita, muito bonita. E ele é o protetor da peste. E então a gente deveria sempre assim rezar, pedir proteção para São Roque, né? A gente tem uma paróquia aqui próximo de São Roque, né? E talvez a gente não sabe a história de São Roque. Então eu vou assim, eu li umas 2 vezes, né? Assisti um vídeo, né? Não vou contar a história assim certinha como ela é, porque a gente não consegue gravar tudo. São Roque, ele era um filho de uma família nobre, muito rica, né? E a mãe dele já estava com uma idade assim avançada, e ela sempre rezava e pedia para a mãe de Jesus, né, para Nossa Senhora, que ela queria ter um filho. E mesmo com a idade avançada, ela recebeu a graça. Ela era uma pessoa muito de fé. E daí então, quando ela soube da graça, ela já agradeceu a Deus e a Nossa Senhora. E daí quando o Roque nasceu, ele nasceu com uma cruz, né, com uma marca, com uma cruz vermelha no peito dele. E daí ela amava esse filho, educou, né? E muito religiosa, né? E daí então, São Roque, ele ficou órfão muito novo, né? Dos 15 a 20 anos, ele perdeu os pais, né? Eles faleceram. Daí então, ele herdou uma grande herança, né? Eles eram muito ricos. Daí então, São Roque, ele não quis nada disso aí. Ele gostava de ter uma vida pobre, viver na pobreza. Ele quis doar todos os bens para os pobres. Mas como lá a lei era assim que ele nasceu na França, eles eram da França, né? E a lei era que ele era muito novo, ele não poderia
repartir os bens com os pobres. Então ele confiou no tio dele e daí ele deixou a herança com o tio e partiu, né, da França, ele foi para a Itália. E lá ele vivia assim, rezando muito nas tumbas dos apóstolos, né? Ele era muito religioso. Ele aprendeu com a mãe dele. E depois ele pegou uma peste, que lá teve uma peste muito braba, né? Ele pegou a peste e quando ele descobriu que ele estava com a peste, ele pegou e ele foi para um bosque, né? Porque ele não queria ocupar mais um leito do hospital, porque o hospital já não tinha mais leito. E para ele foi para o bosque e para morrer lá. Daí ele estava lá, né? E, e ali perto ele viu que nasceu uma nascente de água cristalina. E essa água era cristalina e daí então ele se banhava lá, ele tomava banho, tomava dessa água e ele sentia assim que aliviava as dores, porque certo aquela peste era ferida, porque eu sei que ele tinha ferida nas pernas. E daí nisso um cachorro encontrou o Roque lá no bosque, no mato, e começou a levar pão pro Roque comer, né, para matar a fome dele, e levava pão e lambia as feridas, todos os dias lambia as feridas de Roque, né, e para aliviar a dor das feridas dele. E daí um dia o dono desse cachorro viu que esse cachorro ele sempre pegava pão, saía com esse pão e seguia o cachorro. E chegou lá e encontrou o Roque. Daí então o Roque foi curado da peste, né? E daí ele voltou para, não me engano se é para Veneza, lá da Itália, e ele permaneceu mais 3 anos lá, e lá ele tinha um hospital que ainda tinha essa pandemia, né, de peste, e daí então ele pediu permissão para os administradores lá do hospital que se ele pudesse visitar os doentes lá. E daí ele visitava os doentes, ele só não colocar a mão ou fazer uma oração, fazer a visita, esses doentes que não estavam com a peste, eles era uma peste muito brava, muito. Daí eles saiu curados, ele curou muitas pessoas lá. Daí então, daí tá, ele permaneceu 3 anos lá e depois então ele voltou para a França, né, para a terra natal dele. E quando ele chegou lá, na terra natal, chegando lá, ninguém reconheceu ele, ninguém. E ele foi preso, porque lá na França, na terra natal deles, estava uma guerra muito braba, uma guerra forte, e eles pensaram que ele era um espião. Daí prenderam ele, mas ninguém reconheceu ele, e ele ficou preso por 5 anos. Nem o tio dele, que ele doou toda a herança para o tio, não reconheceu Roque. E daí ali ele ficou preso, daí por 5 anos, e ele morreu na prisão. Um dia ele não se acordou e ele estava um outro preso com ele e viu que ele não se acordou. E esse outro amigo dele que estava na prisão, tinha um problema na perna. Eu não sei se era manco, alguma coisa. Ele tinha um problema na perna e de nascença era esse problema. Daí o Roque não se acordou e ele foi com essa mesma perna. Ele foi
bater no Roque, né, para ver se ele estava dormindo ou se estava morto. E Roque estava morto. E ali aconteceu o primeiro milagre. Logo depois que Roque morreu, ele já fez um milagre. Aconteceu o primeiro milagre, a perna desse amigo dele da prisão, ela ficou perfeita, né? E daí então, quando eles foram tirar a calça dele, a roupa, né, depois de morto, daí eles viram aquela cruz, né, de nascença que ele tinha, que ele nasceu com uma cruz bem vermelha no peito. E daí que foram descobrir que esse preso era o São Roque, o nosso santo São Roque. Então, nós precisamos, né, pedir oração, que São Roque interceda para Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, que acabe com essa epidemia, porque é muito triste, gente, né, já, né, sofrendo, talvez, né, a gente não sabe que ponto que vai chegar isso, né, a gente não sabe se vai ter hospital para todos, a gente ainda não sabe, né, é só oração, né, pedir que São Roque, assim como, né, em vida, ele curava, salvava as pessoas que estavam com uma peste, né? Então, agora que ele é santo, santificado, São Roque, ele vai, né? Ele vai ouvir a nossa oração e ele vai nos interceder, ele vai nos curar. Pedimos para São Roque que acabe com essa peste. E daí então, né, aqui está aqui tá a imagem de São Roque, não é aqui, aqui ó, a imagem de São Roque, ele até aparece com 2 anjos cada lado e com um cachorro bem grande. E São Roque, a gente vê assim, eu vi a imagem dele pela internet, ele era um jovem lindo, muito bonito, né? Rico, que tinha, a vida toda dele, ele não precisava nem sofrer, nem trabalhar, e ele se doou, porque ele, assim, ele quis, né, ele quis seguir o caminho de Jesus, que Jesus deixou, né? Que cada um pegue a sua cruz e não, quem quiser, né, se salvar, cada um pega a sua cruz e siga-me. Então, aqui está a oração de São Roque. Senhor nosso Deus, vós prometeste ao bem-aventurado São Roque, pela misericórdia de um anjo, que todo aquele que o tivesse invocado não teria atacado do contrário da peste. Fazei, Senhor, que assim como os comemoramos os seus prodígios, assim ficamos também livres pelas suas merecimentos e protiva de toda a peste do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Roque, rogai por nós e livra-nos da peste.
São Roque, rogai por nós e livra-nos da peste. São Roque, rogai por nós e livra-nos da peste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.